Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 25 de maio. Eu sou o Dalto Feira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. O procedimento é bem simples, canal Dalto Feira Investe. Basta você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, inscreva-se e na sequência clicar na opção que vai aparecer para se inscrever no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo também tem a opção de se inscrever. Lembre-se de aproveitar não só a parte das análises diárias, inclusive com live aí logo após a abertura do pregão, mas também os vídeos de aprendizado existentes no canal. E para você receber no seu celular todas as recomendações, celular ou desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, acompanhamento de todas elas, inclusive encerramento com os resultados, as carteiras de ações, as informações relevantes durante o pregão e vídeos exclusivos, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Você também vai poder acessar todos os canais de conteúdo dentro do aplicativo através também do seu navegador. Então, aqui na parte inferior do vídeo tem aí o link de acesso direto para o aplicativo na loja da Apple, ou seja, tem disponível para iOS e também disponível para Android, tem um link aí para a loja do Google. Vamos então aqui, lembrando que você vai poder testar esse serviço de forma gratuita aí durante um determinado período, né, com acesso a todos os canais aí de conteúdo. Então temos aqui no pregão de hoje para falar de vários ativos, né? Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois eu venho falando aqui das ações da PTR4, da Vale 3, BBDC4, CPLS6, GNDI3, Raio 3, COGN3. Depois eu venho falando aqui de VEG3, PSSA3, VVAR3, IRBR3 e Ciel3. Todos os papéis aí que eu vou comentar nesta análise. Ibovespa alta forte, 4,3%, está dentro do leilão de fechamento, invadindo aquela região de resistência já comentada por volta dos 86 mil pontos. Quando eu falo por volta, não é um valor exato, mas aqui, dando um zoom menos aqui, pegando um fundo anterior do gráfico semanal. Então a gente teve primeiro o Ibovespa patinando nesse topo anterior, que era o nível de preço, né, que poderia parar de subir e gerar ali um processo de correção. Agora a gente está chegando em outro nível de preço, que é nessa região dos 86 mil pontos. Acima disso, a gente já vai falar num nível mais lá para os 90 mil pontos, outro nível de preço importante. Então são os, vamos dizer assim, os andares de nível de preço de avaliação, não necessariamente que o preço vai bater e vai voltar a cair, mas são pontos de avaliação. O fato é, com esse candle do gráfico diário, para o Ibovespa gerar algum sinal que pelo menos, vamos dizer assim, reverte a expectativa deixada por esse pregão, da tendência de alta ter ganhado força, teria que retornar para baixo da mínima do pregão de hoje. Então, se a gente tiver um pregão com força para baixo, voltando para baixo de 82.193 pontos, acende uma baita luz amarela, aí, um alerta em termos da tendência de curto prazo, do enfraquecimento da tendência de curto prazo, ou seja, o candle que gera rompimento do topo anterior já tem um retorno para baixo da mínima dele, já seria algo realmente ruim. Mas enquanto isso não acontecer, seguimos olhando um pouco mais para cima aí pelo fechamento aí do Ibovespa no pregão de hoje. Lembrando que essa variação pode alterar na saída do leilão de fechamento. Seguindo aqui para os futuros, mini índice. Lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, que eu agradeço de imediato pela valiosa atenção que você vem aqui, enfim, prestigia meu trabalho. Dessa forma você consegue me ajudar a disseminar também o conteúdo aqui do canal com outros participantes do mercado. Logicamente que você pode também fazer isso, indicar pelo menos para um amigo seu, algum familiar, isso já seria de grande valia. E aqui no mini índice, então, nós temos o gráfico de 60 minutos num movimento longo de subida, que traz o quê? A chance de se ter uma correção desse movimento de subida, ou seja, afastado da média móvel de 13 períodos, afastamento aqui não é tão grande ainda, não está tão esticado para cima, pode esticar mais para cima, mas não seria algo, vamos dizer assim, ruim que se a gente tivesse um movimento para baixo testando a linha média e depois gerar um fundo ascendente no dia 60. Pensando nisso, se o próximo pregão desta terça-feira, abre caindo, perdendo a mínima desta última hora de pregão que a gente vai ter ainda aqui, gerando, enfim, um sinal de movimento de baixa no dia 60, está próximo aqui de entrar na última hora de pregão, perdendo essa mínima aqui, não desse candle, do próximo candle, ou mesmo gerando um sinal de topo no dia 60, e abrindo para baixo, fica mais para se buscar a operação de venda de
topo descendente no gráfico de 10 minutos, ou seja, abriu caindo, gerou topo descendente, aí melhor ainda, se o topo descendente for abaixo de onde? Abaixo disso aqui, ó. São 3 topos nessa faixa de preço. Então, o mais interessante é até abaixo da região dos 85.545. Isso proporcionaria uma chance de fazer uma venda, tentando pegar um movimento de baixa para o próximo nível de suporte, ou ainda mais abaixo aqui, que é a mínima, basicamente, aí do pregão de hoje. A gente teve um candle grande no Ibov, porque aqui o mini índice, na última hora de pregão de sexta-feira, teve esse candle gigantesco depois dali do vídeo que foi disponibilizado, né, em relação ao Bolsonaro, e aí a gente teve essa pancada para cima. Então o Ibov está representando o candle de hoje muito maior do que o do mini índice por conta de já ter feito o mini índice, já ter feito esse movimento aqui para cima. Enfim, caiu. Se o mini índice cair, gerou sinalização de fundo ascendente no G60, fica mais para se buscar a operação de compra de day trade, topos e fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Tá? Abriu também subindo, continuou o movimento de subida, abriu subindo aqui, ó, caindo, aí vem aqui, abre subindo, fica mais para se buscar a operação de compra, fundo ascendente ou pivô de alta. Se seguir gerando fundo ascendente, como aqui, ó, vem para cima, gera fundo ascendente ou pivô de alta, fica mais para se buscar a operação de compra a favor da tendência. Então, seria essa aí a configuração para o mini índice para o próximo pregão. A gente tem um dólar com uma queda muito grande no pregão de hoje, queda de 1,36%, dólar vindo para baixo do nível importante de preço de 5.496, que é um ponto de gap, que foi testado aqui nesse candle e está vindo para baixo desse patamar. Suporte mais relevante para o dólar no diário, só nesse fundo aqui, lá na faixa dos 5.334,5. Nesse momento, se olharmos para o G60 do dólar, temos ali um movimento longo para baixo e tudo isso aqui, depois que fez essa mínima, sendo um processo de correção. Traz uma expectativa dessa correção ser um pouco maior no tempo. A superação da máxima dessa última hora de pregão aqui, dessa penúltima hora de pregão, né, das 16 para as 17 horas, 5.464, reforça um pouco mais a chance de subida. E aí, para buscar a operação de compra no gráfico de 10 minutos, eu diria que seria mais interessante se o dólar viesse para cima desse patamar aqui e passasse a gerar sinalização de alta acima dessa região. Ou seja, abre o próximo pregão subindo, vem para cima desses dois topos aqui em torno de 5.475, gera sinalizações de alta acima desse patamar, mais relevante para buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, que bagunçou aqui, ó, no dia de hoje, a partir de 11 horas ficou só de lado, basicamente, em termos de movimentação, de topo e fundo ascendente, topo e fundo descendente, não, ficou lateral, sem tendência no gráfico de 10 minutos. Abriu caindo, passou a gerar topo descendente, seguiu gerando topo descendente para baixo dessa região aqui, ó, que é a região de 5.455,5, foco em buscar a operação de venda. Nesse miolo aqui ficaria mais para se trabalhar. Foi subindo ali, bateu nessa região, perdeu a mínima do que na anterior, dá para se trabalhar numa venda tentando pegar o movimento até o suporte, ou seja, é a estratégia de trabalhar dentro de uma congestão, vender mais próximo da resistência e desfazer da posição mais próximo do suporte, ou comprar mais próximo do suporte e se desfazer da posição mais próximo da resistência da congestão. Na sequência, vamos falar aqui das ações. A PTR4 no dia de hoje, boa alta de 4,45%, ainda está dentro do leilão de fechamento. E dentro desse leilão de fechamento, a gente ainda tem a ação aqui pegando até o leilão aqui dela. Ainda está cedo, né? Pode alterar bastante aí nesse leilão aqui. 19,45 nesse momento, o leilão dela, ou seja, um pouquinho para baixo do valor que ela está fechando. Mas o fato é, na sexta ela já se sustentou acima dos 18,48, que foi algo bom. Aí hoje ela já abre lá em cima. Ficando aqui abaixo, ainda não superou essa máxima. Mas está aqui ganhando essa força aqui de um processo de correção. Subiu. E isso aqui seria correção ainda. Enquanto ela não superar essa máxima, a gente está num processo de correção, o que é algo bom. Porque ficando aqui nessa correção, aumenta a chance de romper essa região e ir para cima da região dos R$20. Assim, 19,77 essa máxima. R$20 a 20,38 tem uma zona de resistência do papel. Então esse seria o principal desafio no primeiro momento para a Petro nesse atual movimento de subida. Não vejo ainda uma compra se encaixando dentro da minha metodologia. Se esse ativo passa mais 1 ou 2 pregões aqui, aí começa a ficar mais interessante no meu modo de ver a possibilidade de abrir uma compra de swing trade na Petro. E lembrando que se não está encaixando compra para mim, isso não significa de forma alguma que o ativo não vai subir. Pode continuar subindo e apenas não encaixou dentro da minha metodologia
a entrada. Então, ativo em tendência de alta ainda. Para quem está comprado, dá para trabalhar com stop abaixo ou dos 18,48 ou abaixo do fechamento do pregão de sexta, que foi 18,67. Teria uma proteção do gap aqui e ainda um pouquinho desse topo aqui anterior. Então, essa seria uma das formas de trabalhar com stop mais bem posicionado em cima de PETR4 para quem está comprado no swing trade. Vale 3, dia de hoje, não acompanhou o mercado. Estabilidade, mais 0,04%. Ainda também não saiu do leilão de fechamento. Mais uma vez, na abertura do pregão eu passei um vídeo dentro do aplicativo falando sobre o giro de abertura, falando que ela tinha superado a máxima do pregão anterior, mas era uma correção curta ainda na minha avaliação. E eu estaria mais interessado em buscar a entrada um pouquinho mais abaixo. E é isso que eu estou mais interessado, ou seja, se ela vier um pouquinho mais para baixo nos próximos pregões, proporcionar alguma sinalização de alta em cima da região de suporte ali por volta dos 49,25 a 48,05, nessa faixa aqui de preço, bateu aqui, gerou algum sinal de alta, aumentará meu interesse para abrir uma compra de swing trade em cima de Vale 3. Por enquanto não vejo entrada dentro da minha metodologia. Seguindo para Bradesco, BBDC4, vindo para fechamento aqui já acima dos R$20, está dentro do leilão de fechamento, alta de 7,2%. O ativo, já na abertura do pregão, basicamente bateu no nosso objetivo, que era 19,55. Só que antes da abertura do pregão, eu coloquei o objetivo dessa operação para R$19,92, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno. E bateu nesse objetivo. Então, essa operação foi encerrada com um ganho de 10,12%. E isso proporcionou ao objetivo inicial de 19,55 e a gente teve a saída aí por volta de 19,92. 10,12% de ganho na operação. E isso representou aqui um crescimento de 1,01% do capital total nessa operação de Bradesco. Voltando aqui só para mencionar em relação ao BBDC4, próxima resistência mais relevante, a partir do ponto que ela está aqui, acima aí já dos R$20, o próximo nível mais relevante de resistência é R$20,62 e acima disso a gente falaria já numa faixa dos 21,09 em termos de resistência para o ativo. CPLS6, ativo dentro de uma tendência de alta, seguimos na ponta compradora, alterando aí o stop agora dessa operação para um stop de proteção em R$ 60,14. Então, stop de proteção em 60,14, a ação nesse momento apresentando aí uma alta de 5,37%, não saiu ainda do leilão de fechamento. Então, essa é a única alteração em relação à nossa compra executada no pregão do dia. No pregão aqui do dia, faltou só aparecer o dia aqui para mim, né? Enfim, aqui do dia, que beleza, vou pegar aqui o dia certinho, 21/5, perdido aqui nos dias. Então, a compra executada aqui, seguimos dentro dessa posição. GNDI3, também seguimos comprado, esse ativo a gente fez uma compra mais aqui para trás, já reposicionamos stop aqui para cá, enfim. O stop dessa operação nesse momento da GNDI3 está posicionado agora em R$ 56,93, também o stop para não mais sair perdendo, stop posicionado abaixo da mínima do pregão de hoje. Por quê? Porque a ação vai lá e supera esses dois topos anteriores, não está conseguindo fechar acima, pode até se fechar no leilão, mas não seria mais interessante ver o papel voltar aqui para baixo dessa mínima, gerar um outro topo no mesmo nível do topo anterior. Então, por esse motivo, stop de proteção. Quando eu falo proteção, é porque é proteção do lucro que está em andamento. Se for falar só stop posicionado, se não coloquei a palavra proteção, significa dizer que ainda é um stop que pode gerar prejuízo da posição comprada, da entrada que foi feita, né? Raio 3, stop reposicionado, não é um stop de proteção ainda, da Raio 3 em R$ 20,65. Eu quis dar um espaço um pouco maior, mas o stop pode subir para R$ 20,90, abaixo da mínima do pregão de hoje. Mas apenas para não ser acionado no leilão ou no after, pelo menos diminuir essa chance, eu coloquei um stop um pouco mais distante, mas não seria mais interessante eu ver esse papel voltar para baixo desse nível, da mesma forma que eu acabei de falar sobre GNDI3. COGN3, recomendação de compra. Esse é um ativo que eu não gosto muito do cenário gráfico dele de prazo maior, mas dentro do que foi feito aqui, ó, vi para cima, falando já de gráfico diário, né? A operação é de swing trade, vindo aqui para cima desse patamar, papel voltou aqui, parou, tentou subir, não conseguiu, cai e agora, depois dessa queda, reverte completamente esse candle aqui de baixo
e está vindo para um fechamento acima da média móvel de 13 períodos. Vamos ver como é que vai ser o fechamento aqui. Ó. O leilão está jogando um pouco mais para cima. Vamos ver se vai sustentar esse leilão aí na faixa dos 4,73. Por enquanto está mais pesado aqui para venda, que pode jogar um leilão um pouquinho ainda para baixo. Mas enfim, está apontando para ter um leilão, para um fechamento acima dos 4,70. Vamos ver se confirma aí. Alta de 9,3%. Então o motivo da entrada é essa formação de um fundo ascendente a favor de uma tentativa de um fundo ascendente no gráfico semanal. Candle de força, voltando até para cima da média, então aumentando a probabilidade de ter algo para cima. Então, o que eu estou buscando aqui? Se esse ativo resolver andar, resolver confirmar o pivô de alta, superar os 4,87, ele vai abrir um espaço no gráfico razoável, que pode trazer uma boa relação risco-retorno para essa operação. Então, passando os dados dessa compra aqui, foi por volta dos 4,69, pelo menos entrou aqui no leilão na faixa dos 4,70, basicamente no nosso preço de entrada. O stop em R$ 4,41, risco de 5,97%. Lembrando, eu postei nesse domingo um vídeo explicando todos os itens de cada mensagem de recomendação que é colocada dentro do aplicativo, dentro do canal lá DV Fique de Olho. Então aqui o risco, 5,97%, que nada mais é que é o tamanho do stop dessa operação. A diferença de 4,69 e 4,41. Alocando 6% do capital total, um ativo de volatilidade maior, e um objetivo na faixa dos 5,39 inicialmente para COGN3. Quando eu falo inicialmente, é porque posso alterar esse objetivo. Não é um valor fixo, é um valor só uma projeção do risco dessa operação. Não é um valor que eu peguei ali, projetei Fibonacci, que eu fiz, olhei para resistência, não. É apenas uma projeção de risco que eu costumo trabalhar para simplificar o posicionamento do objetivo, para passar mais rápido possível a mensagem. Porque se for olhar todos os detalhes onde é resistência, onde é suporte, pode demorar muito mais, precisa de uma agilidade para passar essas recomendações. E aqui indo para o próximo ativo, depois de COGN3, então lembrando, COGN3 confirma uma nova tendência de alta de curto prazo se romper os 4,87, o que seria bom para a nossa posição comprada, lembrando o objetivo lá por volta dos 5,39. VEG3, recomendação também de compra. VEG3 ainda não saiu do leilão, mas deve estar perto de sair do leilão, hein? 38,09, tá para puxar o leilão para baixo aqui o ativo, ó, 38,09, abaixo do nosso preço de entrada. Então, passando os dados dessa compra, por que eu estou buscando essa compra, né? Porque é um ativo que está também próximo de gerar o quê? Um fundo ascendente no gráfico semanal e pode gerar um movimento mais forte para cima. Como ela está proporcionando aqui no gráfico diário um candle pequeno, uma chance de trabalhar com stop mais curto, eu até ampliei um pouco mais o stop, também na expectativa assim de COGN3, que basicamente isso aqui seria um candle assim, ó, é um candle basicamente desse jeito aqui, de poder gerar um pivô de alta, retomar a tendência de alta de curto prazo. E ativo que está vindo, pelo menos o leilão, se o leilão deixar, para fechar acima dos R$ 38,00, que ela não estava conseguindo fechar acima dos R$ 38,00. Já é um primeiro bom sinal, fechar acima dos R$ 38,00. Então, por esse motivo, eu optei por essa compra, tentando pegar um movimento para cima, que aí geraria espaço para buscar resistências mais acima. E se der errado, trabalho com stop mais curto nesta operação. Passando os dados então dessa entrada, na VEG3, 38 e 34 ponto, região de entrada. Nós temos aqui 37,23 como ponto de stop, 2,9% stop dessa operação, se der errado. 40,56 objetivo e 13% de alocação de capital em cima desse papel. Depois de VEG3, vamos falar aqui de PSSA3, que fechou o pregão de hoje com alta de 5,09%, já fechou, essa aqui já saiu do leilão. A COGN3 também saiu do leilão com o valor de 4,73, então já puxou um pouco mais para cima e o fechamento. A PSSA3 então fechou com alta de 5,09%, confirmando um fundo ascendente. Recuou e gerou esse fundo ascendente aqui no gráfico diário. Depois desse movimento para baixo, movimento para cima, para quem gosta de padrões gráficos, né, o chamado ombro, cabeça, ombro invertido, aqui tem uma configuração bem semelhante, né, com a linha de pescoço aqui inclinada para baixo, que seria aí uma expectativa de poder projetar o tamanho aqui dessa altura a partir desse ponto aqui. Então essa é uma das formas. Outra forma é projetar simplesmente esse pivô de alta aqui. Então pegando até a questão da projeção, se fizer essa projeção, né, se ela confirmar, assim como o COGN3 confirmaram um pivô de alta no gráfico diário, VEG3 confirmaram um pivô de alta no gráfico diário, PSSA3 também confirmaram um pivô de alta no gráfico diário,
A gente poderia fazer projeções aqui, projeção alternada, 47,19 o primeiro ponto e o segundo ponto 49,97. Em uma projeção aí, projeção clássica, a gente está falando no objetivo na faixa 50,32 de projeção 61,8%, a partir desse topo, projetando 61,8% desse movimento aqui de subida, daqui para cá, projetando aqui parte para cima. Se projetar tudo, 53,28. Então, essa compra aqui, essas compras que foram passadas, COGN3, VEG3, PSSA3, na última hora de pregão. No vídeo lá, explicativo sobre o Fique de Olho, sobre a mensagem de recomendação, eu menciono isso. Quais são os horários que eu costumo passar minhas recomendações? Às vezes encaixa em recomendações pela manhã, às vezes não encaixa recomendação no fechamento do período. Tem pregão que não encaixa nenhuma entrada. Indo aqui para os dados dessa compra da PSSA3, 44,87, que aí fechou aqui o pregão em 45,20, então entrada por volta de 44,87, stop da operação em R$ 43,41, basicamente ainda um pouco mais para baixo da mínima do pregão de hoje. Isso traz um risco, um stop de 3,25%, alocando 11% do capital total e buscando um objetivo na faixa de 47,79. Vai ter que superar esse topo anterior para bater no objetivo, vai ter que superar ali a média móvel exponencial 3 períodos. Tem alguns desafios aí para a PSSA3. Depois de PSSA3, vamos falar de Via Varejo, VVR3. Olha que candle bacana da VVR3, um baita candle de alta, um candle aí com pivô de alta, forte candle. Para quem está comprado, o stop ficou mais do que bem posicionado abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 10,05. Quem entrou nesse rompimento, stop poderia ficar abaixo do fechamento do pregão passado, mas agora com esse grande candle de alta já poderia ficar até abaixo da mínima desse candle aqui. Qual a próxima resistência desse ativo? Se olhar para o gráfico semanal, a próxima resistência é basicamente nesse gap aqui, que é um ponto que ficou de lado ali também. Ó. O gap pula, esse gap que é o fechamento daqui para cá, e abre bem aqui. E vai lá testar essa região como resistência, que é um patamar de R$ 11,56. Então, resistência nessa faixa de preço. Para quem está comprado, segue a possibilidade de sair reposicionando stop a cada nova mínima ascendente do papel. Para quem está buscando entrada aqui nesse nível, um pouco puxado para cima, o stop fica longo e você vai ter que ter uma relação risco-retorno não muito satisfatória, buscar uma relação risco-retorno de 1 para 1,5 no máximo para tentar essa compra em cima do papel. Depois disso, vamos falar aqui de RBR3, pregão de hoje, candle de força, engolfo de alta, pivôzinho de alta no gráfico diário, que traz uma expectativa de se ter algo para cima. É um papel que tem um cenário gráfico de prazo maior, mais negativo, assim como o CL3 que eu vou comentar daqui a pouco. Mas o fechamento de hoje foi um fechamento importante, estabelece uma tendência de alta, fechamento acima da média móvel exponencial de 13 períodos, aumentando a probabilidade de ter um movimento que pode testar esses 3 fundos aqui, na verdade esses 2 fundos anteriores, com esse gap de baixo. Esse gap já foi até testado aqui, o início desse gap na faixa ali dos R$ 8,58, a máxima que foi 8,57, ainda continua um gap de um centavinho, mas até os 9,04 é um ponto de gap. Mas isso aqui tudo é antigo suporte que pode funcionar como resistência, já funcionou aqui. Então, região ali por volta dos 8,59. Então, ativo aí alinhado para cima. Para quem está comprado no papel, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Para quem está de fora, busca até operação de day trade em cima de RBR3, dá para olhar com carinho ali para gráfico de 60 ou de 15 minutos, recuo do preço, sinalizações de alta acima desses 2 topos anteriores, acima dessa região aí dos 7,61, fica mais para se buscar a operação de compra. E CL3, que no pregão de hoje gerou um belo fundo ascendente, fechamento acima da média, alta de 7,92%, a alta da IRBR3 foi uma alta aí de 8,79%, voltando para CL3, então fundo ascendente, ativo que também cenário gráfico muito ruim, semanal, mensal, enfim, mas que traz uma chance de ter uma recuperação depois de um longo movimento de baixa no semanal, a tendência de baixa no médio prazo. A tendência agora ficou indefinida no curto prazo, mas apontando para se ter uma tendência de alta se romper essa máxima aqui que está em 3,83. O desafio acima dos 3,83 na faixa dos 3,98, R$4, que é essa região de 3 fundos anteriores, Esse fundo, esse aqui e esse aqui. Então seria o próximo desafio dessa ação acima dos 3,83, a região dos R$4. Para quem está comprado em CL3, já traz uma chance de trabalhar com stop mais curto abaixo dessa mínima ou abaixo do fundo. Para quem está abrindo uma compra no papel, a partir do próximo pregão, stop ficaria abaixo dessa mínima aqui em R$
47 centavos. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.